paz. Vamos então ao nosso devocional no dia de hoje, dia 15/7/2026. E hoje nós estamos em livro de Romanos, capítulo de número 1. Vamos dar sequência à nossa meditação, de versículo de número 13 em diante, ok? Nós vamos ler um pouquinho o verso 12 e logo a seguir o verso 13 em diante, na presença do nosso Deus, ok? Diz assim, verso 12: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. E verso 13, hoje: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir entre vós algum dom, como também entre os demais gentios. Hoje nós vamos falar a respeito, dando sequência, aquilo que são as realizações e os funcionamentos das coisas que acontecem na presença de Deus em junção com a confirmação humana mútua. Quando Paulo disse no verso 12, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como vossa e minha, Paulo está mostrando que, como vimos na última gravação do canal desse livro de Romanos, existe um processo de fruto, de dom, de poder, de realização, que ele vai de acordo com o estado de confirmação de uns para com os outros na terra e para com Deus mutuamente. Por isso que existe aquele versículo que diz: aonde dois concordarem na terra, será concordado no céu. E não é só qualquer tipo de acordo, mas tem que ser um acordo que o céu também concorda, né? Então, quando nós estamos em acordo e quando Deus concorda, então existe um dom espiritual, como já estudamos, e poderes de Deus que acontecem nesse fator. Agora, há necessidade de compreendermos que muitas das coisas que às vezes a gente está orando e pedindo confirmação para Deus, o processo de confirmação das coisas não é somente aquilo que Deus confirma. Deus confirma, tem a parte de Deus, precisa da parte de Deus para confirmar. Não se pode ignorar a palavra de Deus no processo de confirmação. Porém, além disso, a confirmação de Deus também vem pelo fato de estarem os envolvidos na mesma fé em Deus, também confirmando a fé. E fé não é só a espera, fé não é só o conhecimento, mas é a certeza. É uma definição que traz a preparação e a ação. Então, quando Paulo começa a contar, eu desejo estar com vocês, eu quero viver o dom espiritual de Deus, eu quero que vocês sejam fortalecidos, eu quero ajudar essa fé de vocês, eu quero completar essa fé, eu quero que tudo isso juntamente seja um consolo de fé, tanto para mim quanto para vocês. Paulo está dizendo sobre a nossa responsabilidade de confirmar a fé. Nós precisamos entender que nós somos respostas de Deus para muitas coisas até o último respirar da nossa vida. Deus não nos fez em vão. E nós não estamos existindo simplesmente para passar os dias. Não, nós somos respostas de Deus para a nossa própria vida, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão coligados conosco, para aqueles que são vínculos conosco e para aqueles com os quais Deus quiser acrescentar no nosso caminho. E nós precisamos entender a importância e o dever de, dia a dia, confirmarmos fé nossa e das pessoas. Como é que a gente confirma a fé?
quando nós estamos no mesmo caminhar de manutenção, que significa, como estamos estudando nos outros livros, a graça. Graça de Deus, favor imerecido, bênçãos de Deus, facilidades, manutenção. Nós somos agentes de manutenção. E quando a gente se dispõe a manter todo o cuidado, seja ele espiritual, emocional e físico, estamos consolando pelo propósito de trabalho a fé. Porque Paulo disse para que eu seja consolado pela fé mútua. Então, nós consolamos aos outros pelas obras de manutenção que nós fazemos e vamos e realizamos, e as pessoas também são consoladas pelas obras de manutenção que elas vêm até nós e fazem e realizam. E é isso que é impressionante, a necessidade, e é um fator de funcionalidade, não é só no âmbito físico, também no emocional e para Deus, no funcionar espiritual também. Está completamente coligado. Agora, nesse interim, o que acontece? Nós sabemos que o inimigo, Satanás, ele sabe que a confirmação trina da fé, ou seja, a realização dos indivíduos em manutenção mútua, em acordo, em equidade, em respeito, em consideração, em realidade física, espiritual, emocional, ela causa uma amplitude de poder divino e de vida natural de origem plena tão grande que Satanás luta para que as pessoas não se mantenham. Ele luta para que as pessoas não se preocupem em manter-se e nem em manter aquilo que é delas, nem manter aqueles que são vinculados a elas, e nem se preocupem em zelar daquilo que são itens, áreas, assuntos, temas, pessoas, projetos, definições que Deus confiou em suas mãos. Quanto menos graça, quanto menos manutenção, quanto menos cuidado, quanto menos confirmação de fé ao redor de algo, um tema, um assunto, uma pessoa, mais destruição Satanás tem de espaço para roubar, matar e destruir uma vida, uma alma, uma esperança, um projeto, um tema. Por quê? Não tem a graça, não tem aquela disposição da manutenção, não tem a confirmação da fé mútua, a realização de cuidado e manutenção na ordem espiritual, emocional e física, na ordem trina. Então, Satanás luta muito para impedir as pessoas de se manterem. Ele luta muito para impedir as pessoas de manterem aquilo que é delas e o que são vinculados a elas. Ele luta muito para distanciar aquilo que faz parte já delas, para que elas não cuidem e isso haja um distanciamento, um desconsolo na fé e uma gradativa e constante falta de manutenção. E isso começa a desencadear uma série de raízes de destruições. Então, Paulo começa a explicar aqui sobre um processo importante de esclarecimento, a necessidade do verdadeiro esclarecimento em todo o processo de cuidado. A necessidade do verdadeiro esclarecimento em todo o processo de manutenção do indivíduo. E qual que é essa necessidade de esclarecimento? Quando o indivíduo sabe que ele precisa confirmar presença presente de cuidado, seja e na área espiritual, emocional e física, nas três áreas juntas, ele é necessário que ele
console a fé mútua de outros, provando e mostrando e demonstrando a manutenção da parte dele, e seja consolado com a fé mútua de muitos, recebendo manutenção também da parte de outros para com ele. Quando Paulo começa a dizer, olha, eu preciso esclarecer quando há alguma dificuldade, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Por que Paulo se preocupa em explicar que ele teve vontade de estar presente, que ele foi para estar presente, que não foi só uma vez, mas muitas vezes ele propôs ir estar presente com os irmãos? Por que ele não ficou em silêncio? Não vou contar não, que eu tentei ir, não vou contar que eu tentei falar, não vou contar que eu tentei explicar, que eu tentei me aproximar, eu não vou contar não, eu vou deixar quieto. Não. Paulo esclareceu a primeira importância. Eu não deixei vocês sem me interessar de verdade por vocês. Eu não deixei vocês sem querer estar perto. E eu não só queria, eu fui, né? Eu realmente fui ter convosco. E não foi uma vez, muitas vezes me propus. Olha que interessante como Paulo sabe que é importante esclarecer a vontade e a ação real dos indivíduos de manterem e quererem estar em presença presente. Nesse caso, referindo-se aqui fisicamente. Porque Paulo começa a dizer: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco. Então, o referencial ele tem que ter vontade de estar perto, estar com o processo de manutenção daquilo que pertence a ele, conviver com aquilo que está nas mãos dele para cuidar. Aí ele fala algo interessante, ele diz, mas até agora tenho sido impedido. E aqui é algo interessante, porque Paulo, uma das pessoas que conheceu muitas das orientações da palavra de Deus, ele tinha autoridade para repreender demônios, mas ele diz que ele tinha sido impedido. E quais seriam os impedimentos de Paulo, sendo que Paulo não tinha medo das reações do ser humano, né? Ele enfrentou prisão, ele enfrentou o que foi preciso, sabendo que Deus tinha um propósito de usá-lo na presença dele. Ele disse: tenho até agora sido impedido para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E aqui entra então aquilo que Satanás faz, né? Satanás começa a transtornar o âmbito intelectual, emocional, com tumultos desnecessários para causar impedimento no que é a manutenção natural do ser humano em origem. Então, todo tipo de... Quando a Bíblia fala Satanás é o Deus desse século, se ele é Deus desse século, então Deus não tem mais poder? O diabo que tem poder? Não. Ele atua naquilo que é a reação emocional da mentalidade humana, se ela está em tendência destrutiva para as coisas. Então, há que se ter cuidado com aquilo que muitas vezes a história nos conta, né, de pessoas, de referenciais, como nós estamos lendo aqui sobre referenciais no livro de Romanos, que tomaram decisões, que tiveram atitudes para com os seus subordinados, que roubaram vidas, progressos de pessoas que, por uma decisão mal tomada,
de um entendimento, um intelecto humano destrutivo, distorcido, né? Uma forma de, às vezes, querer defender o status que está, a cadeira que senta, né? Em cada fase da história, um reinado que tinha, alguma coisa parecida, e tomavam decisões destrutivas para com outros seres humanos. Então, inquietudes mentais próprias de algum objetivo peculiar próprio ou de alguma influência destrutiva, que faz com que o entendimento do indivíduo seja, muitas vezes, uma decisão a qual ele está sendo roubado de uma construção, uma edificação, uma expectativa, porque ele acha que não precisa manter na origem, não precisa cuidar realmente na origem. Então aqui Paulo estava dizendo, está havendo impedimentos para conseguir estar entre vós e ter algum fruto, como também entre os demais gentios. E quais tipos de impedimentos pode haver? Pode haver N impedimentos, né? Os impedimentos movimentacionais e tumultos físicos, externos, materialistas e emocionais. Quando está envolvido muitas das questões realmente egóicas centralizadas. Então, pode ser finanças, pode ser dificuldade para algum lugar, pode ser terceiros envolvidos que causam decisões que impedem o processo de manutenção, o processo de aproximação com aquilo que são as coisas de Deus. Pode haver também questões de impedimentos no sentido de achismos mentais. Mas será que se eu fizer isso, fulano vai gostar, esse cara não vai querer, o Bertão não vai não sei o que, isso vai acontecer e vão achar ruim. Uma série de coisas, né, que são impedimentos que a mentalidade humana dificulta o processo da manutenção. E de verdade tem coisas que para você manter, você só precisa ir e manter. O verdadeiro amor, ele não é pensar apenas. Ele não é ficar imaginando. Ele é ir e tomar ação de cuidado. Isso é o amor. Ir, manter, declarar manutenção. Só que a mentalidade humana, ela prefere ficar lembrando, receando, pensando, porque isso, porque aquilo outro, porque aquele outro, porque o outro, e nunca a prática do verdadeiro cuidado de manutenção. E quem mantém, quem ama, cuida, né? Quem mantém é o que cuida. Então, Paulo começa a esclarecer, olha, eu sou um referencial, eu quero estar perto de vocês, eu quero que vocês não ignorem que muitas vezes eu propus ir ter convosco, eu tomei a atitude de ir ter convosco. Fui impedido para conseguir algum fruto também entre os demais gentios. Então ele mostrou o interesse, ele esclareceu o interesse, ele provou que ele queria ir e não foi uma vez só. Quando o referencial mostra interesse de proximidade, importância de proximidade, consideração de proximidade no cuidado com todas as coisas, ele realmente está zelando, cuidando de tudo aquilo que Deus lhe deu, ok? E aí, Paulo começa a dizer da vontade que ele tem de estar junto dos irmãos, a vontade que ele tem de estar junto com pessoas, convivência humana, né? E ele começa a aclarar e declarar aqui
Quais são os planos que ele tem de estar perto, próximo daqueles com os quais ele queria conviver e participar junto, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, através da sua palavra, que a gente entenda que existem coisas que a gente só vence quando realmente a gente está perto, né? E a gente convive. Então, outras preocupações terceirizadas, elas vão sendo colocadas em ordem nesse processo. Um forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.